Vamos falar agora sobre controle por consequências, tá? O que significa então isso, né? Acho que mais uma vez, né? O nome da aula eu escolhi de propósito para vocês já terem uma boa noção, né? Do que a gente vai falar aqui, tá? Lembrando que consequências não significa ser algo bom ou ruim, né? Não necessariamente na visão da análise de comportamento, porque vai depender da influência disso no indivíduo, tá bom? Então a ideia aqui não é julgar algo como bom ou ruim frente a essas consequências, sim, né? Como que vão impactar, né, no comportamento do indivíduo frente ao que ele quer, ao que ele deseja, ao que ele não quer, não deseja, tá? Bom, né? É uma visão aqui que vai considerar uma causalidade ao longo do tempo. Por isso que nos casos clínicos, né, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é o histórico do paciente, o histórico de vida dele, né? Então, tem uma estratégia que eu vou mostrar que é a linha do tempo, tá? Não há um único evento que vai produzir, né, um efeito, mas são relações funcionais. De maneira, o comportamento ali vai ser variável, dependente em relação a eventos ambientais, né? Então, gente, por mais que a gente tenha visto estímulo, resposta e consequência, né, a gente sabe que, na verdade, o comportamento é por várias dessas questões, né? Tu não se comporta de determinada maneira apenas por um estímulo e uma resposta, e sim tudo que está rodando ali no ambiente. Então, o comportamento ele é função das condições ambientais, né? Os comportamentos ali, né, não necessariamente vão ser por respostas a acontecimentos próximos. Igual eu falei, eu posso ter algo lá na minha infância que modula o meu comportamento atual, né? Então a probabilidade de ocorrência de um comportamento no futuro, né, sei lá, amanhã, depois de amanhã, também é pelas condições contextuais dessas consequências de comportamento, tá? Então as relações de dependência são bidirecionais. O comportamento do indivíduo modifica eventos ambientais, lembrando que ambiente, estou falando do meio ambiente apenas, né? Mas das relações com o meio como um todo. E o ambiente modifica o comportamento. Modificar não é necessariamente alterar, mas aumentar a chance ou diminuir a chance, tá? Eu tenho um comportamento de não estudar porque eu prefiro jogar videogame, né? E aí eu jogo videogame, me sinto muito bem jogando videogame, e aí agora eu fortaleço o comportamento de não estudar ou de evitação do estudo para jogar mais videogame, porque sei lá, sai um jogo novo de PlayStation 5 eu tô amarradão, tá? Ou o contrário, eu tenho um comportamento de estudar, né? E aí eu vou jogar videogame, eu vou jogar o FIFA e tá todo travado, né? Dando exemplos reais mesmo, né? E aí, por estar todo travado, eu falo, pô, só tô me estressando, eu prefiro continuar estudando, então vai diminuindo cada vez mais essa recorrência a jogar FIFA por causa dos travamentos. A não ser que depois haja uma correção, uma nova edição, né, e esteja melhor. Então a gente vê que não é algo também fixo no tempo, tá? Mas é uma relação bidirecional de comportamento e relação ali com o ambiente, ok? Então, na análise de comportamento a gente viu que os comportamentos podem ser respondentes ou operantes, né? Os comportamentos respondentes também podem ser chamados de reflexos, né? Que é uma mudança no organismo provocada por um estímulo antecedente, né? Aumentou a luz, né? Minha pupila dilatou, aumentou o calor, começa a suar, coloquei a comida na boca, tive salivação, né? Isso, na análise de comportamento, vocês vão ver um termo chamado elicia, né? Então a comida na boca é um estímulo que elicia a salivação, tá? Então muitos livros, né? Igual eu já falei dos livros que eu usei aqui pro curso, né? Eles vão trazer essa palavra de eliciar, né? A luz no olho vai eliciar a contração da pupila, né? Sei lá, borboletas no estômago, a gente sabe que não é bem borboleta, né? Não é bem isso, né? Mas aquela alteração, né? Peristaltismo, enfim, né? Vai ser eliciada por ver a pessoa que eu estou apaixonado, né? É aquele estímulo-resposta. Essa setinha, estímulo-resposta, é eliciar, tá bom? Parte do comportamento animal, humano, né? Não é apenas eliciada por estímulos antecedentes, mas também por consequências, né? Por exemplo, tem uma pessoa que eu vejo na minha escola, no meu trabalho, né, e que me traz ali, né, eu tô me sentindo apaixonado. A gente sabe que não necessariamente pode ser paixão, né, pode ser ali, né, pô, tô ali, né, com o olhinho brilhando por causa dela, né, muito bonito e tal, né. Mas eu converso com a pessoa e eu vejo, nossa, essa pessoa não tem nada a ver comigo. A pessoa, nossa, ela é fã do Lair Ribeiro, meu Deus, eu não, né, não gosto do que ele fala. Ela tá falando que açúcar vicia, né. E aí eu vou ter esse comportamento controlado, né, esse comportamento ali de admiração, né, ali do que para mim parece algo como apaixonado, né,
também controlado pelas consequências, né? Então isso talvez diminua a forma como eu vejo essa pessoa, tá bom? E essas borboletas no estômago, né? Ou se isso não é valoroso para mim, eu falo, não, deixa eu gostar da Laura Ribeiro, deixa eu falar que a superfície, o importante para mim é que ela é muito bonita, tem um baita corpo, né? E gosta de academia. Aí não vai ter uma resposta tão grande ali, né? Nesse meu comportamento ali, né? Nessa minha admiração, nessa paixonite, tá? Então, né? A unidade de análise, né? Nesse nível ontogenético, que vai ser influenciado também pelo ambiente, né? É a contingência, né? Isso é o que a gente chama de contingência de reforçamento. Por que isso é importante, pessoal? Lembra que contingência, até o momento, né? A gente falou isso aqui, né? Estímulo que elicia resposta, que elicia uma consequência, tá? Isso é uma contingência, até o momento, tá? Depois a gente vai ampliar isso. Isso é importante porque na análise clínica do paciente, muitas vezes já começa pela resposta. Então é bom a gente identificar de onde que vem essa resposta, qual que é essa resposta, né? E essa contingência, que no momento é isso daqui, vamos ter mais, são os estímulos discriminativos, né? Os estímulos ali que operam sobre o ambiente, enfim, né? Ela é definida como uma regra que vai especificar a relação entre eventos ambientais ou entre eventos comportamentais e ambientais, né? Então, contingência, ela vai tentar definir a probabilidade de um evento, né, ser afetado por outros eventos, tá? Então, é isso que a gente muitas vezes avalia, né, até em casos clínicos, né, na terapia, ou quem vai trabalhar, tem que trabalhar, na verdade, supervisão, é bem recomendável, né, ainda mais psicólogo iniciante, né, mas enfim, né. Eu até acho importante que até os profissionais da saúde façam isso, né, tenham sempre um grupo de estudos e debate de casos, né, para não fortalecer algumas crenças que a gente tem, tá? Enfim, muitas vezes na hora que vai trabalhar com isso, eu vou pedir um apoio aqui, né? Pedir uma resposta do meu supervisor, né? Pedagógico, por exemplo, né? O supervisor ali terapêutico. Eu tenho que mostrar a contingência para ele. E aí eu mostro o que? A resposta também, né? Tento avaliar qual foi a resposta frente ao estímulo e a consequência, tá? O ambiente ali que é operado pelo comportamento, né, a gente vai chamar então ali de um ambiente que sofreu uma resposta pelo comportamento operante, igual a gente já viu, né? Então o comportamento operante, ele é definido pelas consequências que produzem e que vão determinar, né, se o comportamento voltará a ocorrer ou não, né? Então, por exemplo, tá, uma consequência reforçadora, né, isso é um reforço quando mantém ou aumenta a probabilidade de ocorrência da resposta, né? Então eu vou ter um reforço, né? Muita gente se confunde aqui, pessoal, porque a gente fala muito de reforço positivo, né? Aí a pessoa vê que reforço positivo necessariamente é algo bom. Ah, o positivo é bom, o negativo é ruim. Não, né? Reforço positivo é algo que entrou no ambiente, que é o positivo, e que aumentou a probabilidade de acontecer, né? E pode ser algo que não faz tão bem assim para mim. Sei lá, eu estou dirigindo a 120 por hora numa estrada ali que o limite é 80, né? E aí eu estou dirigindo assim primeiro porque eu tenho variáveis que fortalecem dirigir assim, como velocidade do meu carro, eu gostar de velocidade, aprendizados anteriores, de que tem que aproveitar, tem que dirigir mesmo, tem que seguir a regra de trânsito, né? E isso eu estou junto com um amigo meu, que foi acrescentado ao ambiente aqui no caso, né? E que também reforça para eu correr ainda mais. Ele, não, vamos testar esse carro. Isso vai ser um reforço positivo. Não necessariamente vai ser algo bom. Posso tomar uma multa, posso bater o carro, né? Posso ser parado pela polícia, tá? Posso atropelar alguém, enfim, ok? Então, cuidado que reforço positivo ou negativo não diz respeito, né, às influências ali de culturas ali frente ao que é certo ou o que é errado, tá? Nem é o papel dessas análises aqui. Uma consequência reforçadora, então, quando aumenta ou mantém a probabilidade de ocorrência, né, por exemplo, a presença desse amigo ali para ocorrer mais, tá? E a consequência punitiva ou aversiva é quando diminui a probabilidade de ocorrência. Por exemplo, os casos que eu falei, bati o carro, tomei uma multa, atropelei alguém, né? O paradigma que vai representar uma contingência operante, que opera no ambiente, né, é esse aqui. Resposta, eliciando, então, a consequência, tá? Então, quando a gente fala de comportamento reflexo, eu estou falando de estímulo eliciando resposta. E a contingência mais operante é a resposta eliciando a consequência, tá? Então, operante, eu estou operando sobre o meu ambiente, diferente, sei lá, alguém bater no meu joelho e meu joelho, né, se mexer, né, naquele testezinho ali que a gente tem, tá bom? Esqueci o nome do teste agora.
Bom, nós temos também reforçadores naturais e arbitrários, né? Os naturais, lembrando que reforço é aquilo que aumenta a chance de comportamento, tá? São consequências produzidas diretamente por uma resposta. Uma boa nota pode ser uma consequência natural da resposta de dedicar-se bastante aos estudos, ou um quarto limpo, organizado, né? Facilidade para encontrar objetos, tá? Agora tenho consequências arbitrárias, que são mais indiretas no meu comportamento, né? Como, por exemplo, estrelinha, um parabéns, um presente dos pais. Isso foi mais arbitrário, né? A nota geralmente é mais natural. Agora não é todo mundo tira uma boa nota e sai com uma estrelinha na testa, né? Eu não dou isso com meus alunos da pós, por exemplo, tá? Por exemplo, uma consequência da nossa pós-graduação de nutrição comportamental e clínica, né? Muitas vezes, né, vários dos profissionais que hoje são supervisores da instituição, ou até professores, né, a gente encontrou como alunos das pós. Ele falou, esse cara é muito bom, essa menina é muito boa, dominam muito o assunto, né? Se vocês estiverem vendo, um forte abraço para todos eles, né? E isso foi um reforçador mais arbitrário, né? Porque eles também queriam, para eles era importante, né, ganhar dinheiro, ganhar reconhecimento dando aulas, tá? Então isso foi um reforçador mais arbitrário, diferente de um reforçador natural, que seria, por exemplo, né, a nota ali que eles tiveram em cada disciplina, tá bom? Então, esses reforçadores vão diferir, o arbitrário e o natural, né, em alguns aspectos básicos, no caso 4 aspectos, tá? Ao contrário do que ocorre no reforçador arbitrário, o natural, ele vai selecionar uma ampla classe de respostas que levam em conta o repertório inicial do indivíduo, né? Ou seja, vai avaliar o repertório inicial desse indivíduo, o reforçamento natural. Então ele vai beneficiar principalmente a pessoa cujo comportamento está sendo reforçado e não o agente que proveu o reforço, tá? Além de ser mais comum no ambiente, né? Contudo, em algumas situações, os reforçadores arbitrários são necessários no momento inicial, até que o organismo entre em contato com reforçadores naturais, especialmente no caso de repertórios que envolvem um alto custo. Como assim, Felipe? O que tem a ver, né? Vamos pensar num paciente que quer emagrecer. Um reforçador natural seria basicamente o resultado do emagrecimento. Mas um reforçador arbitrário, né, seria aquele que não tem uma resposta natural assim, né? Como, por exemplo, aplausos, ele sendo elogiado por a roupa estar servindo melhor, né? Ele sendo elogiado por estar comendo melhor. Isso é um reforçador mais arbitrário, que pode ser inicialmente estimulado, já que o natural pode demorar um pouquinho. Por exemplo, claro, né, perder peso, dependendo do grau de obesidade, né, não vai demorar tanto assim, também depende da dieta, né? Mas não quer dizer que ele vá perder peso e estar eutrófico. E aí ele fala, não, o objetivo dele é ser eutrófico, a gente sabe que isso não é tão fácil assim. Então a gente vai reforçar algumas outras coisas que vão ser mais arbitrárias, conforme a história de vida do indivíduo, tá? Então, né, embora o reforçador natural também tenha classe de respostas importantes, né, também vai levar em conta o repertório inicial, o arbitrário a gente acaba usando muito, tá? Até que haja um comportamento ali mais contínuo, no caso desse paciente, né, de mudar o estilo de vida, fazer dieta, fazer exercício, se necessário usar a medicação corretamente, tá? Essa diferenciação de 4 aspectos eu nem coloquei porque não vai importar muito, vai entrar numa questão muito mais ali de apenas informativa, não para didática aqui, né? Mas é o que eu sempre digo, né? Leiam os livros que eu citei também como referências aqui, né? Eu recomendo que vocês leiam eles ou junto com o curso ou depois do curso, porque a ideia do curso é ser ainda mais didático, né? Para muitas pessoas que aprendem ali com exemplos mais do dia a dia, tá? Mas não quer dizer que os livros não vão ajudar ou que não sejam didáticos, mas leiam ou junto ou depois, tá bom? Aí temos mais informações ali que não cabem no modelo do curso. Bom, né, nós temos os controles comportamentais por consequência, né, igual o ratinho, que ele está numa caixa que a gente chama de condicionamento operante. Isso aqui, né, é uma caixa que a gente chama de caixa de Skinner, né? Até nas aulas de psicologia eu vi bastante alguns softwares, né, o Sniff, por exemplo, que a gente vai avaliando o ratinho, né? Então, cada vez que o animal pressiona uma barra, uma gota de água vai ser disponibilizada, que é uma consequência valiosa para o ratinho, já que ele está privado de água. Essa privação de água, lá na frente a gente vai entrar também como contingência, né? Que vai ser um estímulo ali mais reforçador, ok? Então, igual eu falei, a contingência vai muito além, né, de estímulo, resposta e consequência. Por que, gente, que vai além, né? Porque, por exemplo, essa privação de água e essa maior sede vai aumentar essa probabilidade, ok? Mas já guardem isso aqui pra gente falar lá na frente, tá? Enquanto ele estiver com sede, né, essa condição dele pressionar vai se manter, tá? Ele vai continuar pressionando a barra, né?
Ou seja, é um comportamento controlado pelas consequências, né? Tá? Dito isso, pressionar a barra ocorre porque no passado essa mesma pressão produziu água, ele aprendeu isso, né? Então, a predição do comportamento está no passado e não no futuro, tá? Então são consequências de comportamento que ocorreram no passado que explicam por que ele ocorre no presente. Por que no B eu tenho um bebê chorando aqui, né? Ele pode estar chorando por fome, por sede, né? E aí, quando o pai entende, a mãe entende isso, né? Até falam alguns dos feedbacks para eles, né, pai e mãe, que eles já até reconhecem o tipo de choro do bebê, né? Eu não posso falar por experiência que eu não sou pai ainda, mas enfim. Ele também tem um reforçamento lá atrás, que ó, se eu choro quando estou com sede e minha mãe vem e troca minha fralda, não adianta, né? Eu continuo chorando. Mas se eu continuo chorando, ela vai me dar de mamar, por exemplo, aí adianta. Então ele teve um reforçamento ali, tá bom? O choro, por si, né, a gente pode chamar de mais inato, né? Foi aprendido lá atrás, durante a evolução das espécies. Agora, o reforçamento de chorar frente ali, vontade de mamar, né? Isso acontece também pela mãe que dá ali de mamar para o bebê, ok? Outro efeito, né, que é a diminuição da variabilidade na topografia da resposta, né? Isso é muito importante, topografia é muito importante, né? Topografia, o que é, gente? É a forma como isso se apresenta. Então, pode ser um padrão sonoro, um movimento, né? Então, quando alguém diz saleiro ou pimenta do reino, estamos diante de duas topografias distintas, né? Já que nós temos um som, uma vocalização diferente, tá? Se eu falo saleiro e pimenta do reino, vocês sabem que são coisas diferentes. Se eu falar me passa ali o tempero, você não vai saber qual que eu estou falando. Isso é uma topografia. Serve também para palavras. Daqui a pouco eu dou um exemplo para ficar mais fácil, tá? Eu acho que não tem no livro esse exemplo aqui, se tem eu não lembro. Comportamento de pular e de caminhar também são topografias distintas, embora sejam movimentos, a topografia, a maneira como se apresenta esse comportamento é diferente, tá? Geralmente, as primeiras vezes que um rato pressiona a barra, ele faz de uma maneira diferente, né? Ele está com sede, ele quer aguinha. Ele pode pressionar a barra de um jeito diferente, né? Então, a gente vê aqui, né, que ele vai tentar pressionar a barra de vários jeitos aqui, tá? Ou seja, são diferentes fotografias aqui em momentos diferentes, né? E cada uma vai mostrar uma resposta de pressão da barra, né? Após ter sido reforçado mais de 100 vezes, né? Então aqui nós vamos ter, depois que ele foi reforçado, essa topografia está semelhante. Mas primeiro ele aprendeu, ó, tem que pressionar assim, tá? Então topografia é a maneira como esse comportamento se desenvolve no ambiente. Guardem isso aqui, porque uma topografia errada muitas vezes, né, leva a questões de comunicação verbal prejudicial, que a gente vê bastante em relacionamentos, né, relacionamentos amorosos, relacionamentos pai e filho, relacionamentos do trabalho, porque a topografia não bate com o que a gente quer falar, tá? Igual eu falei, topografia, saleiro e pimenta do reino são diferentes, né? Tu consegue identificar bem. É diferente do que eu falar me passa tempero, não consigo identificar bem. Isso acontece no comportamento humano ali de comunicação, tá? Isso aqui eu peguei um pouquinho também no livro do Skinner, de behaviorismo, tá? Esse livro eu mais li, não trouxe tantos slides deles para vocês, porque a linguagem é mais complexa. Então eu falei, leiam esse livro depois que vocês lerem, né? E verem o curso, né? Depois que lerem uma análise de comportamento ali, o amarelinho, né? E vejam o curso, tá? Esse livro é um pouquinho mais complexo, tá? Então, aquilo que uma pessoa sente quando está numa situação que foi punida, né? Ou quando se empenha um comportamento que foi previamente punido, né? É importante aqui porque vai depender do agente da instituição que pune. Se a pessoa foi punida por seus iguais, ela pode se sentir envergonhada. Ah, eu fui punido, não sei lá. Eu fiz um post na internet, nada a ver. Falei um monte de bobagem de nutrição. E aí vários amigos meus nutricionistas, né, ou colegas, vão criticar. Eu vou me sentir envergonhado. Se eu sou religioso, eu fui punido por uma instituição religiosa, eu posso me sentir um pecador. Sei lá, fiz um post também, mesmo post, mas eu falei, ó, esquece isso de comida de Deus e comida do mundo, né? Não existe isso de comida de Deus, né? É tudo ser humano que vai reger ali e vai avaliar e não tem mais aquilo que é só da natureza, porque a gente já teve uma intervenção muito grande. E aí, a pessoa que representa ali a minha religião, né, padre, pastor, enfim, né, não sou um grande expert em vários tipos de religião, mas enfim, a pessoa que representa ali, né, e que eu tenho subordinação religiosa, ela vai me criticar. Eu tive o mesmo comportamento,
né, de postagem, mas a minha sensação agora é de pecaminosa, né, também envergonhado, mas por um pecado. E aí se eu fui punido por um órgão do governo, vou falar que eu fiz nesse post foi um react, né, e aí eu posso também ter um outro tipo de culpa. Aqui, pô, eu deveria ter pegado mais leve, eu vacilei, eu tô certo em comentar aquilo, né? Mas não poderia ter comentado porque eu tive uma punição. No caso, foi uma punição que foi a retirada do meu dinheiro, por exemplo. Vou falar que eu paguei ali, né? Ali pra pessoa que eu fiz o react, tá? O que o Skinner quer dizer com isso, pessoal? Né? Lembra que eu falei que não existe um mentalismo do tipo, né? Tu se sente envergonhado porque tu é tímido, né? Tu se sente culpado porque tu é uma pessoa que se cobra muito. São coisas que são respostas que param em si mesmo. Não, né? Olha como eu tive comportamentos semelhantes, no caso a postagem em si, vamos falar que foi um react, né? De uma pessoa, igual eu fiz, acabei de fazer inclusive isso, né? De uma pessoa que está falando do alimento de Deus, alimento do homem, né? Olha como que as minhas emoções podem ser diferentes, né? Vamos falar que meus amigos me criticaram, eu levo em conta a opinião deles. Eu me sinto envergonhado por causa disso. Se eu sou religioso e, sei lá, um padre ali me criticou, me chamou no WhatsApp, falou, não foi legal, né? Você está criticando Deus, não gostei do teor, né? Eu vou me sentir em pecado. E se eu recebo uma notificação extrajudicial, posso me sentir ali prejudicado, posso me sentir ali culpado também por essa questão de risco, tá? Ou seja, não quer dizer que eu seja uma pessoa que eu me sinta culpado por postar, e sim que as consequências dessa postagem podem levar a sentimentos parecidos, né, por causa da representatividade dessas consequências. Se, por exemplo, eu recebo uma carta, né, desse cara que eu fiz o react falando, não, você tem que apagar esse post, e isso também não me afeta, né, falar, não, se tiver que pagar processo tem dinheiro, se tiver que ir com o advogado não tem problema, eu sei que ele não pode fazer isso porque eu não ofendi ele, eu só repostei o que foi público, aí de repente isso não vai me afetar. Ou seja, as minhas respostas, né, também estão sendo definidas pelos meus antecedentes, ok? Então isso que é importante, né? Então eu não estou me sentindo culpado porque eu sou uma pessoa que sempre se sente culpada, e sim da onde que vem essa culpa? Quais foram os antecedentes, tá? É isso que a gente avalia aqui, né? Que a gente vai contra o mentalismo na análise do comportamento. Esses estímulos adversativos, né? Eles produzem uma série de condições que podem ser introspectivas, ficam mais na gente aqui, né? E aí, né, no condicionamento respondente, que é aquele ali mais tem um estímulo anterior que era neutro, né? E foi depois apareado com outro estímulo, né? Aí nós temos, né, essas avaliações de como que posso mudar nossas emoções. Como, por exemplo, um ratinho que vai tomar água, né? Só que ele toma um choque quando ele pressiona a barra. Ou seja, agora toda vez que ele chegar para pressionar a barra, ele vai ter o quê? Uma ansiedade. Só que ao mesmo tempo ele está com sede. E agora? Como é que ele faz? Né? Então, o pressionar a barra, né? No caso o Skinner traz aqui como exemplo uma campainha, né? Toca uma campainha, né? E aí temos o estímulo adverso, né? Vai ser um comportamento, vai ser uma resposta ali condicional, né, para esse efeito ali de medo ou de ansiedade, né. Isso acontece no dia a dia. Por exemplo, uma pessoa que está muito empenhada numa conversa animada pode começar a falar com menos vigor, né, o mais errado, ou até parar de falar de alguém que tenha tratado ela de uma maneira adversa, né. Eu lembro até hoje quando eu entrei no estágio de nutrição esportiva, né, e eu já gostava muito de ler estudos, né, e eu cheguei ali num dos profissionais, né, que pra mim era referência, e falei, pô, tu viu que legal isso que saiu na Cell, né, essa semana, não sei o que, né, e o cara cagou pra mim. Foi uma consequência adversa, não pra eu não ler estudo, mas sim pra eu me comunicar com ele especificamente. Se eu tivesse a consequência adversa para comunicações com diversas pessoas ali também no mesmo ambiente, eu poderia pensar, pô, talvez eu não deva falar mais disso aqui, né, ou talvez as pessoas não me avaliem de uma maneira adequada, eu poderia me sentir invalidado, né, enfim. Tem que ver também como que eu recebo essa resposta, né? Então, nesse caso do ratinho que toma choque, por exemplo, né? Ou a campainha que toca, ele toma choque, o comportamento não se altera porque ele se sentiu ansioso frente ao choque. Ele se altera por causa das contingências adversativas, tá? Então, eu não estou triste de estar no estágio porque as pessoas não querem falar comigo sobre os novos estudos. Eu estou triste, né? Justamente porque para mim isso teve uma consequência ruim. Isso teve uma consequência que me senti punido, né?
por exemplo, uma crítica que a pessoa colocou ali, né, uma punição no caso positiva, ela me criticou por falar sobre isso, tá? Ou seja, não quer dizer que eu sou uma pessoa triste e introspectiva, e sim que o meu comportamento mudou frente a essas contingências. E aí, como é que eu falei para vocês, né? A análise comportamental, né? A gente vai ter então o estímulo, que é no caso o antecedente, a resposta e a consequência, né? Aí eu posso chegar no terapeuta falando sobre essa consequência, mas ele vai tentar avaliar também quais são as respostas, quais são os estímulos, a magnitude, a intensidade, da onde que vem também, né? Essa maneira como eu lido com essas consequências e o peso que elas têm para mim, tá bom? Mas não começou justamente porque, porque eu sou um cara tímido que não quer conversar com os outros sobre os estudos em si, né? Eu acabei tendo uma relação adversa aqui ao falar sobre isso, tá? Nós também temos as consequências de reforço, né? E isso é muito importante quando a gente está falando de tratamento de pacientes, tá? Reforço é aquilo que aumenta a probabilidade do comportamento ocorrer. Igual eu falei de dirigir em alta velocidade, estou com um amigo meu que está me influenciando a dirigir mais em alta velocidade. Não quer dizer que é bom ou ruim, né? Então, é um tipo de consequência que aumenta a probabilidade que o comportamento volte a ocorrer, né? E mais uma vez uma relação entre o organismo e o ambiente, tá? Bom, então, isso é o que a gente chama de contingência de reforçamento, né? Que é o C, então C. Se o comportamento X ocorre, ocorre a consequência Y, né? Se o rato pressiona a barra, então cai a água. Se a criança faz birra, ela ganha o doce. E essa contingência de reforçamento é o que a gente viu, que é a resposta ali, né? Consequência, tá? No exemplo, a criança que faz birra atendida pelos seus pais, ela está aumentando, né, a probabilidade dela fazer birra do que na próxima vez que ela tiver uma atuação similar, né? No caso, aumenta a probabilidade da ocorrência desse comportamento de birra, né? É claro que aí tem muita gente que faz uma análise até meio simplista, né? Tipo, não, se a criança está fazendo birra, tu tem que ignorar, né? Porque senão ela vai aprender que está errado. Mas às vezes nós temos situações sociais que são muito problemáticas, sei lá, a criança está no mercado, está no meio de transporte, está fazendo muita birra, né? Então uma das coisas importantes aqui é validar se vale a pena essa questão de extinção, né? Ou você evitar o reforçamento que é variável, do tipo, a criança faz birra, você ignora, né? Mas, depois disso, passa 5 minutos, tu não aguenta mais, tu reforça, tu dá o doce, ou tu dá o colo, enfim. Na verdade, aumentou a chance de ocorrer novamente, porque esse foi um reforçamento de estímulo ali, que não foi contínuo, né? Que foi intermitente e variável. Aí a criança entendeu que, se ela insistir, ela consegue o choro, ela consegue o doce, ela consegue o colo, né? Então, muitas das vezes é mais importante já dar o reforço ali, né? E depois trabalhar com essa criança em outras situações onde ela não tenha acesso a esse reforço de extinção. Porque pelo menos não manteve isso de uma maneira de reforço ali de intervalo variável, que é mais difícil a extinção depois. Porque ela entende que se ela chorar mais vezes, né, ela vai receber. E igual eu falei do namorado que liga para ex-namorada, querendo voltar, e de vez em quando ela atende. É mais difícil entrar em extinção o comportamento de ligar para namorado, ex-namorado na verdade, tá bom? Bom, nós temos também o chamado, né, o chamado de extinção operante, né? Então, que é o comportamento que vai produzir consequências no ambiente, e aí, né, nós vamos ver a probabilidade de ele ocorrer. Essa extinção foi o que eu acabei de falar da birra da criança, né? Algumas consequências produzidas por certos comportamentos deixam de ocorrer. Ou seja, né, quando a criança faz birra para ganhar o doce e ela fica chorando, não ganha o doce, né, vai diminuindo a probabilidade de birra dela até que gere aquela extinção, que foi aquele gráfico que a gente viu de salivação ali, né, para de parear o sino com a comida para o animal, ele para de salivar quando vê o sino, né? Então, isso aí que a gente fala de suspensão do reforçamento, no caso da criança que fez birra foi o doce, né, no caso do namorado que ligou para ex foi ela atender o telefone, né? Vamos falar que a criança não ganhou doce e a ex-namorada não atende a ligação do namorado. É o que a gente chama de extinção operante, né? Então a gente está chamando agora, está vendo uma coisa que é chamada de procedimento de extinção operante, né? Que é uma diminuição gradual da frequência de ocorrência do comportamento até o retorno do nível operante, né? Ou seja, o nível que era anteriormente também operante sobre o ambiente. O livro aqui traz que é uma suspensão gradual, né? Mas é claro que a gente pode ter outros exemplos de uma suspensão mais crítica, né? Tipo, não, tu não vai ter essa resposta e acabou, tá? Mas isso é o que a gente chama de extinção, né? Então,
Aqui nós temos, por exemplo, um estudo, né? Olha só. Aqui nós vamos ter os efeitos do reforçamento inicialmente, tá? E da extinção sobre o comportamento, né? Que é o percentual que eles fizeram aqui com pessoas fazendo exercício em sala de aula, né? Então inseriram o reforçamento, a frequência do comportamento aumenta, e na hora que retira o reforçamento, a frequência do comportamento diminui, tá? Então olha só aqui, né? Aqui está o percentual de tempo fazendo exercício em sala de aula. Ó. Depois disso veio o reforçamento. Olha como aumenta, né, o percentual de tempo, chegou a 100 minutos, né? E olha como estava aqui, menos que 40. Depois disso, teve a extinção desse reforçamento. Tiraram esse cara aqui. Olha a tendência depois de diminuir e voltar para onde? Para o basal. Que era o quê? Mais ou menos uns 30, 35 minutos aqui, tá? Ou seja, na hora que tu tira o reforçamento, a tendência é a extinção do comportamento. Lembrando que aqui, né, eu dei um exemplo, mas não é que é bom ou ruim, né? Eu poderia ser um reforçamento que prejudica a pessoa, tá? Aí eu tô levando a extinção desse comportamento de prejuízo, tá bom? Então, uma coisa que é importante é, esses resultados são importantes para nos lembrar que precisamos planejar contingências, ou seja, estímulo, resposta e consequência, para que esse comportamento aqui, caso a gente deseje, né, continue mesmo na ausência do psicólogo, né, ou na ausência de quem faz a intervenção comportamental. Por exemplo, né, vamos falar que tem um reforçamento aqui que é a presença dos pais na sala de aula e a criança está fazendo mais tempo de exercício, né? Só que aí na hora que os pais saem, entra a extinção, diminui o tempo de exercício, né? O que eles estão falando aqui é que na saída dos pais, o que a gente pode definir, que também serão reforçamentos aqui positivos, né, para aumentar esse nível de tempo fazendo exercício. Ou seja, qual reforço positivo que vai aumentar isso aqui, né? Respostas e consequências através de estímulo, ou seja, a contingência em si, tá? Como que eu vou aumentar isso? Na ausência dos pais, né? Aqui, ó, no caso das pesquisas, né, com crianças, né, seria importante que elas continuassem fazendo exercícios sem que esse comportamento fosse mantido pelo ganho de pontos, mas sim por reforçadores disponíveis na sala de aula, como reconhecimento dos professores, atenção dos colegas, né? Então, são esses reforçamentos que geralmente, né, mantêm as pessoas estudando, são esses reforçamentos que tornam as pessoas estudiosas, tá? Então, uma pessoa não é estudiosa porque ela é estudiosa, acabou. E sim porque ela tem reforçamentos, né, ou reforçadores para isso, tá? E esses reforçadores têm que ser importantes, né? Não adianta a pessoa receber elogio e ela nem ligar para isso, tá? Então isso que é importante, né? Na hora que entra o reforço positivo, qual vai ser o reflexo na manutenção desse comportamento quando depois esse reforço sai, tá? É isso que é uma parte crítica do trabalho aqui. Bom, né? A gente tem então, né, os procedimentos de decisão operante, né, e muitas vezes, né, a frequência do comportamento, né, começa a declinar, mas às vezes tem um aumento abrupto, né. Então nós temos aqui uma frequência simples de resposta à pressão à barra, né, e depois a frequência do mesmo procedimento de extinção. Como assim, Felipe? Aqui é o ratinho pressionando a barra para receber a água, ele está com sede, tá? E aqui é a frequência de extinção. CRF é o que a gente vai ver que é o estímulo ali contínuo, tá? Cada vez que ele pressiona, ele recebe a água. Só que agora ele parou. Ó, aqui ele parou de receber a água. Olha como muda o comportamento dele. Ele começa a pressionar a barra muito mais vezes, né? Em menos tempo. Aqui está o tempo em minutos, né? E aqui é o número de respostas. Olha como ele aumenta aqui, tá? Depois ele vai diminuindo, 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 até que ele para de pressionar a barra, né? Isso é o que a gente chama de mudança na topografia. Na maneira, né, como é visto ali este comportamento, tá? Isso é uma topografia, né? Ou seja, ele aumentou muito a pressão à barra, né? E depois disso nós vamos ter o quê? O procedimento de extinção, que ele vai percebendo que não adianta ele aumentar a pressão na barra, não vai receber mais água. É o número de respostas, 0, tá? Então inicialmente eu tenho uma recompensa, beleza, estou ali tendo essa recompensa, né? Estou mantendo nela. Eu parei de receber essa recompensa, eu posso me esforçar um pouco mais para isso. Mas aí se eu me esforço muito e continuo sem ela, vai zerar. Isso é bom ou ruim? Depende, né? Aquele namorado tá ligando para ex, aí ela atendia eventualmente, né? Então a gente sabe que é mais difícil a extinção. Só que agora ela para de atender. E ele sempre liga para ela, sei lá, todo dia, 10 da noite. Ela não atende.
Aí liga às 10, começa a ligar às 10h30, 11 horas, manda SMS, chama ela em rede social. Ele mudou a topografia, né? Só que aí ele continua insistindo, desesperado, não consegue contar de jeito nenhum, passam-se dias e dias e dias, vai entrando em extinção, porque ele vai vendo que aquilo não funciona, tá? A mesma coisa pode acontecer, você pode falar pra mim, isso é bom, porque na verdade, né, vocês estão conseguindo terminar. A gente não sabe, né? A gente não sabe do contexto ali da situação, tá? De repente é uma paciente ali muito grave que precisava do apoio do namorado, só que ela não aceita isso, né? Vamos falar que ela tem uma idealização suicida, né? Ela terminou com ele e porque ela quer ficar sozinha, está sendo prejudicial para ela. Pronto, mudei o contexto, né? Então não estamos colocando valor positivo ou negativo aqui. E a partir disso vai entrando em extinção. Mas é claro que dependendo do contexto vai ser mais ou menos difícil essa extinção, tá? Então não é porque é um modelo animal aqui que a gente vai representar, né, para o modelo humano esse tempo em minutos aqui de uma maneira semelhante, tá? Então logo no início a gente teve uma variabilidade em topografia, o animalzinho impressionou mais, o namorado, então mais contatos com a ex-namorada, né? Só que aí depois disso vamos tendo a extinção. Só que nós temos uma coisa chamada resistência à extinção. O que é isso, né? É quando a pessoa está alterando ali o comportamento dela para ter ainda esse reforço, não recebe o reforço, né? Mas ela ainda muda bastante esse comportamento, muda muito essa topografia, ela não aceita que não está recebendo reforço, né? Então, essa resistência à extinção é o tempo ou o número de vezes que o comportamento continua ocorrendo após a suspensão do reforçamento, ou seja, né? É o tempo que o namorado tenta ligar para a ex-namorada para ela atender, ou o número de tentativas dele, né? Seja por telefone, redes sociais, enfim. Isso é uma resistência à extinção. Quanto maior o número de vezes que o comportamento continua a ocorrer sem ser reforçado, maior a sua resistência. Tá? Agora você está ligando 9 vezes, ela não atendeu. Ela tem na 10ª, aí deu ruim. Porque aí tu fez novamente um reforçamento por variável intermitente. Agora ele vai entender que se ele insistir ele consegue. Deu ruim no sentido de resistência à extinção, não no sentido ali de consequências, né, dela atender ou não frente à relação deles. Tá? Então, de modo geral, as pessoas que apresentam uma alta resistência à extinção são rotuladas como perseverantes, forçadas, né, empenhadas, ou até cabeça dura e teimosa, que vai depender do contexto ali ambiental, né? A pessoa que desiste facilmente, ela pode ser apresentada como uma pessoa desanimada, fogo de palha, mas não necessariamente isso é verdade. De repente, o ideal é não ter mais aquele comportamento, tá? Então, é importante entender isso, né? O que o livro traz aqui, né? Quais condições que levam essa resistência à extinção, qual é o histórico de vida, qual é o comportamento, tá? Primeiro que eu falei que é o custo de resposta lá atrás, então lembra quanto maior esforço, né, menos será a resistência à extinção, ou seja, se eu tenho muito esforço, é mais fácil ter extinção. Como assim? Esse namorado não consegue ligar para ela, então tem que pegar o carro e andar, né, dirigir 50 minutos para ver a ex-namorada. É um esforço maior. Então, provavelmente vai ter uma resistência à extinção ali menor, vai ser mais fácil ter a extinção. A própria intermitência do reforçamento, que é o que eu falei também lá atrás, estou só relembrando vocês, né? Quanto mais resistente ali a extinção, né? Vai ser por quê? Justamente porque não tem essa intermitência, porque às vezes não recebe, ele para de receber o reforço. Ou seja, ela atendia depois que ligava 7, 8 vezes. Agora não. Agora ela parou de atender, né? Diferente do que se ela começa a atender cada vez que ele liga de novo, tá? Então, uma intermitência ali, né, pode ser prejudicial, ou seja, quando o comportamento é reforçado, às vezes sim, às vezes não. Pode ser prejudicial para a extinção, tá? E, né, nós temos os efeitos também, né, de várias extinções. Então, nós temos aqui um estudo, né, que pegaram aqui, né, ó, uma criança ficou 45 minutos, né, chorando após o cuidador deixar seu quarto, né? Na primeira noite de extinção ali, né, que ela chorava. Na segunda noite ela não chorou, né, por conta da fadiga ali da noite anterior. Na terceira noite ela chorou por 10 minutos. E depois foi diminuindo, né, noite após noite. Tá aqui, ó, né, número de noites e duração do choro. Olha a primeira aqui, 45. A segunda não chorou. A terceira ela chorou por 10 minutos, tá? E aí, conforme relatado pelo pesquisador, né, a partir da 10ª noite, o choro não só havia cessado, como a criança sorria enquanto seus pais deixavam o quarto. Esses resultados são impressionantes na medida que um problema que atormentava os cuidadores e a própria criança foi resolvido, tá? Só que reparem que na segunda extinção já demorou um pouquinho mais, ó. Vamos falar que depois ela voltou a chorar e foi reforçada. Ó,
Ó, como a primeira noite não cai, né, tá mais alto, é esse daqui, ó, tracejado, né? Ó, a segunda noite que ela não parou de chorar, ó, a terceira noite que ela ainda chora, ó, a quarta noite que é uma resistência à extinção, tá? Porque você teve a primeira noite, a primeira extinção, que é o retinho, né? Que beleza, a criança para de chorar aqui depois, né? De não ser reforçada. Mas lá na frente, vamos falar que um mês depois ela chorou em alguma vez e aí foi reforçada, né? Aí, no caso, chorando aqui, né, por algum motivo específico, não por uma coisa extremamente importante, como fome, sede, xixi, enfim, né? É importante falar isso, né? Mas na segunda vez aqui, 30 dias depois, ela foi novamente reforçada, nós estamos na segunda extinção, e é mais difícil, tá? A extinção é um procedimento que é eficaz para reduzir a frequência de comportamento, né? Mas ela não vai ser usada de uma maneira isolada, né? Na maioria das vezes em análise de comportamento, né? Ou seja, né, nós precisamos de reforçadores também, né? Por exemplo, a mãe que deixou o filho chorando 45 minutos, né? Ainda mais depois, sei lá, que a criança tem alguma história de uma doença mais grave, né? Isso é bem mais difícil, tá? Então nós temos que ter não só o processo de extinção para diminuir um comportamento, né? Mas de reforçadores, principalmente positivos, para outro comportamento, né? Tá bom? Para não ter apenas essa extinção por si, né? Se eu choro e produzo atenção, isso está gerando problema para mim e para os outros, né? Devo não só parar de chorar com essa função, mas também aprender a chamar a atenção de maneiras mais socialmente adequadas, né? Então, por exemplo, a pessoa que chora para ter atenção, né? Ela pode ter essa extinção, tipo, está chorando, não vou te dar atenção, mas no momento que ela começa a conversar, começa a dar feedback, ali vamos falar num relacionamento, né? Aí a gente faz um reforço positivo, né? Agradece por ela ter falado dessa maneira, não inviabiliza o comportamento dela, falando, não, tu não tem que dar feedback disso não, você está viajando, né? Então a gente faz um reforçamento positivo desse comportamento de uma comunicação que é mais ali importante, né? Frente à manutenção do relacionamento entre essas pessoas, tá? Então a gente pode fazer a extinção no comportamento de choro, no comportamento ali de birra, mas ao mesmo tempo a gente tem que fazer um reforçamento positivo de outros comportamentos, né? Que são importantes naquela relação. Não é apenas fazer a extinção, tá bom? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de modelagem e modelação, então, né? Para entender como que a gente chega próximo, né, de um comportamento ali que a gente quer extinguir, né? Ou que não é o ideal, né? Para outro comportamento que a gente deseja, tá bom? Então, na próxima aula a gente continua falando sobre alterações comportamentais.